Então, o evento está sendo gravado. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar aí da Big Picture do SAFE. Eu passei aqui o link para vocês, deixa eu copiar. Eu vou deixar aqui no chat mesmo. Quem estiver assistindo a gravação depois, no material eu vou ter todos os links disponíveis, tá? Depois, então fica tudo disponível para vocês. A ideia aqui, gente, eu vou usar esse Miro, mas ele é mais um apoio para vocês, tá bom? Eu devo, em boa parte, explicar o conteúdo através desse quadro, né, do próprio site, mas a gente pode usar esse quadro do Miro para vocês colocarem anotações ou o que vocês acharem pertinente. Então, eu vou pedir só para a gente começar, nós estamos em 22 pessoas, então a gente tem aqui no Miro, vocês vão ver que tem 4 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Cada um de vocês pega um post-it aqui do lado, arrasta para um dos grupos, e coloca o seu nome, tá? E a gente não pode ultrapassar 6 pessoas em cada grupo, tá? Então, se já tiver atingido, coloca nome e sobrenome, tá? Principalmente o Felipe aí, porque eu sei que já tem 2 Filipes. Então, coloca, adota, e aí, cada grupo você pode trabalhar aqui no grupo que você tiver, tá? É mais assim, para fazer anotações, insights, então vocês não vão ter um exercício propriamente dito, é mais para vocês irem colocando e conectando os pontos conforme eu for fazendo a explanação, tá bom? Aqui do ladinho direito tem um parking lot, então se ficarem dúvidas, se ficarem coisas que vocês queiram que eu abra no final, é só colocar um post-it aqui, que mais no final da apresentação eu abro essas perguntas para responder. Mas isso não impede vocês de colocarem aqui no chat ou mesmo abrir o microfone e falar comigo, tá? Eu vou deixar o microfone de vocês todos fechados, mais por conta de interferência, mas se for necessário, é só abrir e falar comigo. Mas se for uma dúvida que não precise de urgência, vocês podem deixar ali no parking lot, no finalzinho eu abro, tá? Porque, como eu falei, eu marquei um workshop de 1h30, não sei se vai levar esse tempo todo, mas é bom para a gente faz, talvez 1 horinha ou até menos eu consiga passar esse overview e aí a gente deixa o finalzinho para bater um papo, tá bom? Então, gente, essa é a famosa Big Picture do SAFE, né? Ela até já virou alvo aí de memes, tudo, né? Porque ela evoluiu, ela cresceu e acabou virando isso que vocês veem hoje. Essa é a versão 5.1, que é a última versão que está disponível. Então, vocês podem ver que aqui embaixo, ó, ele já tem a versão do SAFE 5.1. Eu, quando estudei o SAFE, eu comecei na 4.6, e aí de lá para cá ele já teve algumas evoluções. Da 5.0 para 5.1, que é uma coisa recente, mudou um pouquinho mais em relação a imagens, aqui a disposição de algumas coisas, eles reposicionaram alguns pontos. Mas, para a gente começar, o SAFE ele tem 2 visões aqui na Big Picture. Essa daqui, que é a mais padrão, a conhecida, mas esse primeiro link aqui em cima, o Overview, ele mostra a visão pelas core competências, pelas competências core do SAFE. Então, eu coloquei, né, aqui no Miro, vocês vão ver que tem tanto a Big Picture, aqui do lado direito, tem as core competências aqui no centro e tem as configurações, que é o primeiro item que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, vocês têm uma cópia delas aqui no Miro, vocês podem fazer anotações em cada lugar, fazer links, conexões. Esse quadro é de cada grupo aqui, tá? Vocês podem colocar o que vocês quiserem dentro desse quadro, anotações, coisas, porque depois o link dele eu vou deixar como somente leitura, mas ele vai ficar disponível para todo mundo que acessar esse conteúdo, poder ver essas anotações, poder ver isso daí, tudo bem? Então, usem à vontade. Inclusive, aqui na frente, ó, vocês podem ver que tem o link do framework, se você clicar no primeiro ícone, que é o Source, ele entra lá na página que eu estou mostrando, ok? E depois, né, que eu passar para vocês a Big Picture, eu vou comentar um pouquinho sobre isso daqui, né? Esse aqui é o Implementation Roadmap do SAFE,
e ele tem vários cursos, né? O SAFe oferece tudo isso aqui em volta do Implementation Roadmap são cursos. Então, eu vou dar um overview para vocês de quais são eles, porque é interessante, né? Qual que eu faço, que caminho seguir. Então, eu vou tentar também explicar um pouquinho disso para vocês, tá bom? E só relembrando, o parking lot está aqui embaixo para vocês colocarem dúvidas, ok? Então, vamos que vamos. Vamos voltar lá. Então, a primeira coisa do SAFe são as configurações. Ops, deixa eu ver que eu estou testando aqui a tela cheia. Então, eu vou voltar lá para o padrão, mas agora a gente vai ver as configurações. O SAFe ele tem 4 configurações. Tá? A primeira configuração é o Essential SAFe. Então, lembra que eu mostrei o overview? O segundo link aqui, Essential SAFe. Sempre que você aperta aqui em cima, ó, ele vai adaptando a Big Picture de acordo com a configuração. Por quê? Né? Se eu for usar o Essential SAFe, é disso tudo aqui que eu preciso. Então, ele já filtra o framework só com aquilo que é relevante para quem está nessa camada. E o que é o Essential SAFe? Ele é o mínimo do SAFe. Então, você tem uma organização aí com 4, 5, 10 times operando dentro de um mesmo contexto, surge a necessidade de você criar o que a gente chama de Train ou Agile Release Train. O Agile Release Train, ele é um time de times, né? Dentro de um Agile Release Train, você tem vários times, mas assim, qual que é a grande questão de um Agile Release Train? Eles têm um objetivo comum, eles estão seguindo a mesma visão, tá? Então, eles têm uma visão de produto comum para todo mundo. Tanto que os eventos são em conjuntos para a gente lidar com riscos, dependências em conjunto. Né? Então, quando você tem um cenário assim, você pode optar por usar essa configuração do Agile Release Train. Então, se você clicar no Essential SAFe, você vai ter o que você precisa para criar um train. Então, aqui do lado esquerdo, né, essa primeira mancha cinza, minto, vou começar com outra coisa interessante. Né? As configurações. Não, as configurações, tá? A essencial está aqui, mas essa barra cinza escura aqui embaixo é a base, né, que sustenta o SAFe. Então, aqui, a primeiro ícone, tá vendo? Core Values, são os 4 valores do SAFe. Assim como o Scrum, assim como outros modelos, o SAFe tem os seus valores. O Lean Agile Mindset é onde o SAFe explica da onde ele foi buscar a fonte Lean dele e da onde ele foi buscar a fonte Agile, sendo que o Lean é o House of Lean, o Agile é o Agile Manifesto. Então, você consegue ver toda a base filosófica, digamos assim, do SAFe. Aí, o terceiro aqui é o SAFe Principles, que são... O SAFe pegou todo esse mindset Lean Agile e traduziu em 10 princípios. Então, esse ícone aqui, terceiro, é o SAFe Principles, onde a gente explica os 10 princípios do SAFe, que é o quê? Para fazer o Lean Agile em escala. Então, são os princípios de escala. Esse grandão aqui, esse círculo maior, é a liderança Lean Agile, né? Porque para sustentar tudo isso, você precisa ter líderes que façam essa transformação, que conheçam os princípios, conheçam o mindset, vivenciem os valores para fazer uma transformação. Em seguida, a gente tem o Implementation Roadmap, que é aquele que eu mostrei lá no Miro, e o último ícone é o SPC. O que é o SPC? O Safe Program Consultant, que é o papel que eu tenho, né? Quem faz um curso de Implementing Safe se torna um SPC, que é aquela pessoa que coloca isso para rodar, mas ela também dá treinamentos de Safe, né? Então, quando você se torna um SPC, você é apto a certificar as pessoas. Então, essa é a base do SAFe, tá vendo que ela fica realmente embaixo da Big Picture. E aí, no lado direito, é um negócio que chamava, hoje ainda deve chamar, mas é o Spanning Palette, né? Que é a paleta que expande o SAFe. Então, são algumas estruturas adicionais que podem te ajudar no dia a dia. Aqui no lado esquerdo, nessa bordinha, tem os Core Competencies, que a gente vai ver quais são os 7, né? Então, se eu estou no Essential SAFe, existem 2 core competencies que são importantes para eu olhar. A agilidade técnica do time e entrega ágil de produtos. Né? Então, se eu tenho uma configuração mínima do SAFe, as minhas 2 maiores ocupações vai ser conseguir a agilidade técnica de time, que é os trens, os times ágeis, e fazer a entrega ágil de produtos, que é a cadência, o sincronismo que o SAFe traz.
E aqui do lado direito, você vê que você vai trabalhar com visão do produto, roadmap e o System Team. A minha ideia não é explicar cada uma dessas coisas, mas para vocês saberem, tudo que tem na Big Picture é clicável. Então, Thiago, o que é um System Team? Você clica aqui, ó, ele vai te direcionar para um artigo explicando o que é o System Team. Aí ele tem detalhadamente sobre o System Team e lá no final ele sempre traz, no caso do System Team não tem, né? Mas se eu subir aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, o que o Safe fala sobre Kanban. A Érica mandou o link, eu vou mandar aqui. Eu estou acompanhando o framework aqui pelo site do framework e o Miro está aqui. Como a gente tem 27 pessoas e no Miro, 27 não, 25, e o Miro tem 4 salas, a gente pode ter 6,5 pessoas por sala. Então, você coloca um post-it lá no Miro, porque tudo que eu falar que vocês quiserem anotar, vocês podem usar aqui o Miro, tá? Para fazer links, para fazer anotações, colocar post-its, tá? Fica à vontade. Depois eu vou disponibilizar esse Miro para todo mundo aí como uma fonte de consulta também, tá bom? Então, se vocês descobrirem coisas, tiverem insights, podem jogar aqui no Miro. Vamos voltar lá. Eu estava explicando... Ó, eu estou meio com dificuldade aqui no meu... Desmistificando a Big Picture. Eu vou tirar desse F11, gente, porque daí eu fico bem mais à vontade. Então, eu estava falando, né? Eu cliquei aqui para a gente descobrir sobre o Kanban. Então, aqui tem o artigo sobre Team Kanban, tá? E aí eu tenho toda a descrição, o que o Safe vê sobre Kanban, e lá no fim, a fonte, né? Então, o Safe, aonde ele vai atrás do Kanban? Do próprio David Anderson, né? No livro do David Anderson e do Henrik Kinberg, que é aquele famoso Agile Coach do Spotify. Né? Então, é interessante saber que o SAFe, ele reúne um conhecimento bem relevante. Né? Por isso que eu acho que uma das coisas mais bacanas do SAFe é que o que está escrito aqui é bacana. Independente de você usar SAFe, não usar, é uma fonte de consulta muito legal sobre esses temas, tá bom? Então, o Essential SAFe, ele vai falar principalmente do time, que é esses 3 carinhas aqui, né? Os devs, o Scrum Master e o PO, e a gente tem uma camada de programa, né? Que então é equivalente a essa tríade aqui embaixo, a gente tem uma de programa, que é o RTE, o PM e o System Architect. Então, aqui nessa parte cinza, geralmente você vai ter papéis e responsabilidades. Thiago, o que um RTE faz? Aí você pode clicar aqui, vai ter o artigo sobre o RTE. Tudo detalhadamente, ó, quais são as responsabilidades, como que é a estrutura de... Olha que interessante, né? A estrutura hierárquica. O SAFe, ele não traz uma estrutura de reporte, né? Então, geralmente, eles têm um reporte, mas não necessariamente. Então, o SAFe, ele não prega hierarquia, né? A gente não precisa ter hierarquia aqui dentro. Mas, então, esse é o Essential SAFe. Tudo bem até aqui, pessoal? Quem já deu uma esclarecida aí sobre trem, coloca um aqui, quem achou que já já começou a desmistificar, né? Porque a ideia do curso é desmistificar a Big Picture, tá bom? Legal. Então, ó, aqui esse quadro louco aqui no meio é a organização de sprints e PIs, né? No SAFe chama iteration. Então, aqui são as iterações, as PI plannings, elas estão aqui nessa parte maior. Essa linha vermelha aqui eu adoro, né? Essa cobrinha vermelha que é o Architectural Runway, né? Que é o campo de atuação do System Architect, né? Ele tem que manter a arquitetura sempre em dia. E aqui na frente, tá vendo? DevOps, Built-in Quality, que são 2 coisas muito importantes dentro do SAFe. E essa parte de cima é como que um trem opera, né? Ele está sempre fazendo uma entrega contínua, através de exploração contínua, integração contínua e deploy contínuo. Né? Então, tudo isso que eu falei agora está aqui nessa Big Picture. E aí vocês podem olhar o que vocês quiserem. Aí vamos supor que a sua empresa ela tem não só 5, 10 times no mesma visão, no mesmo contexto, mas ela tem 30, 40 times, ela tem 500 pessoas. Né? Eu vou usar um exemplo que fique mais claro, vamos supor que eu estou trabalhando na Microsoft, no Microsoft Office.
Imagina quantas pessoas tem trabalhando no Microsoft Office. Pode ser que você queira ir para a segunda configuração do Safe, que é o Large Solution. O Large Solution, ele inclui uma camadinha aqui, ele é relativamente simples, não é muito explorado, né, em treinamentos, que tem padrões aí de leading safe e tudo, porque não é muito comum também. Mas a ideia aqui é, a minha solução grande, large solution, é o Office, por exemplo. Eu posso ter um trem que cuida só do Word, um trem que cuida só do Excel, um só do PowerPoint, um só do Access, que por incrível que pareça ainda existe, e aí todos eles juntos formam o que a gente chama de large solution. Então você percebe, cada trem ele tem a sua visão bem específica. Qual que é a visão do Microsoft Word? Qual que é a visão do Excel? E a Large Solution tem uma grande visão, né? Como que a gente vê o Microsoft Office? E aí a Large Solution ela vai trazer mais 3 papéis, que é a mesma coisa que a gente tem no trem, só que agora na camada de solução. Então é um STE, Solution Train Engineering, um Solution Management e um Solution Architect. Tá? E qual que é a grande diferença? Tá? Eu vou tentar dar um zoom aqui, mas assim, o grande pulo da Solution é que a gente tem um evento antes da PI Planning e um evento após a PI Planning. Né? A PI Planning, na solução, na grande solução, ela acontece do mesmo jeito, cada trem faz a sua. Mas a gente tem um evento antes, que é para alinhar todos os trens, né? O que vocês acham que esperam para a próxima PI? Como que está cada um? O que a gente pode ter de possíveis dependências? Aí cada trem faz a sua PI e depois a gente faz uma nova reunião para ver como que foi, o que deu, tem alguma coisa para resolver em conjunto. Então, a grande diferença entre o Essential Safe e a Large Solution, né, o que mais adiciona aqui, é esses dois eventos que ajudam a sincronizar vários trens num trem de solução. Então, aqui a gente tem o Solution Train. E aqui, tá vendo que tem um supplier, né? Eu acho uma coisa curiosa, mas o Safe, ele trata de fornecedores mais aqui na Large Solution. Mas aqui, gente, é realmente uma gestão de cadeia de fornecedores, tal, que apoiam a sua Large Solution. E aí, se vocês forem ver nas Core Competencies, lembra? Apareceu mais uma, que é a gestão de Enterprise Solution Delivery. Né? Então, lembra que no Essential eu tinha 2, agora eu tenho mais uma competência Core. E aqui do lado direito cresceu bastante, tá vendo? Eu tenho Milestones, eu tenho Shared Services, eu tenho Community of Practices, eu tenho Lean UX, eu tenho métricas. Então, cresceu bastante as coisas adicionais. Então, quando eu estou num Large Solution, eu começo a trazer mais e mais mecanismos dentro do Safe para ajudar a gente a gerir tudo isso. Tranquilinho até agora com o Large Solution? Quem conseguiu dar uma esclarecida aí, coloca um 1 aqui. Não, deixa eu fazer só uma coisa aqui, ó. Large Solution. Para quem deu uma esclarecida, deu uma desmistificada aí. Coloca 1, coloca sim. Quem acha que ainda está muito obscuro, coloca 2 aí, mas vai ter que me explicar por que está obscuro. Ou se não, coloca aqui no parking lot, vocês podem colocar dúvidas, tá bom? Quem ainda não está no Miro pode entrar. Legal. Vocês viram como ela não é tão assim, bicho de 7 cabeças, né? Por isso que eu precisava contar para todos vocês. Tranquilo? Aí a gente fez, então, a Large Solution. Aí vem a terceira configuração, que é o portfólio. Quando eu clico aqui no portfólio, vocês vão ver que a Large Solution vai sumir. Porque a primeira versão de portfólio eu tenho o Essential, mas a minha empresa ela tem que gerenciar orçamentos, ela tem um portfólio de iniciativas, ela tem talvez um PMO, né? Ela já tem uma estrutura de portfólio. Então, você pode ter uma camada de portfólio. O que o portfólio faz? Ele conecta a estratégia da organização com a execução aqui nos trens. Né? Então, ele pega quais são os objetivos estratégicos da empresa, quais são os OKRs, a visão de portfólio, pega o orçamento que a gente tem para aquele semestre, ano, né? O Lean Portfólio, ele pede para a gente tentar fazer orçamento semestral. E aí, ele financia os trens.
Então, é a camada que vai cuidar das grandes iniciativas, né, dos épicos. Então, quais são as grandes iniciativas, as grandes apostas da empresa? E aí a gente vai decidir o orçamento. O orçamento, apesar de acabar financiando os trens, eles são voltados por value streams, né? Então, a gente decide quanta grana eu vou investir em cada value stream. Então, essa camada de portfólio, ela faz a gestão de portfólio, ela conecta a estratégia à execução. Então, eu tenho duas coisas que aparecem. O dono dos épicos, né? Cada grande iniciativa precisa ter um owner, que é a pessoa que vai elaborar um business case, né? Um lean business case. A gente não faz mais um business case super extensivo, mas sim um lean business case. E eu tenho o enterprise architect, né? Que vai olhar para a arquitetura da empresa como um todo. Ah, mas a gente já vai ver isso, Adriana. A Adriana está falando assim que não existe o large, na verdade ele existe aqui no full safe, tá? Mas a camada de portfólio pura, ela atende trens. Então, eu posso ter 500 trens, mas eles são todos isolados um do outro. Então, eu não preciso ter a camada de large solution, né? O large solution é quando eu tenho vários trens numa mesma solução, tá? Então, aí dá para entender por que que o large solution não aparece aqui, porque eu posso ter 10 trens, 15 trens, 20 trens, mas todos eles são independentes. E aí eu faço a gestão do portfólio, tá bom? O que apareceu? Ó? Lean Portfolio Management, que também é uma nova competência, e agilidade organizacional, tá bom? Exato, no portfólio, só Essential mais portfólio não vai ter o STE. Né? O STE, ele está lá no... Ó, você está pegando bem, Adriana, que bom. Já estou feliz aqui, que tá rolando aí. Entenderam? Então, ó, já lembra que eu falei que eram 7 core competencies? Então, a gente já está com 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, isso é o portfólio SAFe. A maioria das empresas, né, quando eu implantei o SAFe a primeira vez, a gente usava ele, tá? Apesar de que muitas vezes é necessário o full SAFe, mas a gente não sabe, né? Mas o que é o full SAFe? Ele é o large mais o portfólio. Então, tá vendo? Voltou aqui, Adriana, a camada large solution. Então, o full safe é: eu tenho trends, eu tenho uma gestão de portfólio, mas eu também tenho large solutions ali no meio. Então, aqui é a força total do safe. Tudo que você pode imaginar do safe está aqui dentro no large solution. E aparece de volta, então, ó, o Enterprise Solution Delivery, tá vendo? E aí, aqui, na verdade, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 core competencies. Vamos ver se a sétima é o Lean Agile Leadership. Então, vamos lá. A gente vai agora. Então, essa é a camada SAFe completa. Tudo que você quer ter do SAFe está aqui. Então, por exemplo, quando eu tive contato com isso pela primeira vez, eu peguei todos esses links, todos, coloquei num Trello e eu fui lendo um por um. Então, eu li o artigo que fala do RTE, do STE, Enabler, Capability, tudo isso eu fui estudando. Então, para mim, foi uma boa forma de ter um guia de estudos, né? Mas, por exemplo, teve um dia que falaram, Thiago, vai lá ajudar o System Team, porque eles estão começando a organizar o fluxo deles. Aí eu vim aqui, abri o artigo do System Team, dei uma estudada específica nesse tema, e aí eu fui lá me reunir com o System Team. Né? Então, a gente pode estudar o SAFe pontualmente. E aqui, ó, nessa lupinha, dá para você fazer uma busca. Né? Então, onde é que fala sobre definition of done dentro do SAFe? Aí você faz uma busca aqui na lupinha. Aí ele vai te dar todos os lugares onde aparece o termo definition of done, sendo que, claro, né, no SAFe definition of done é algo que tem a ver com qualidade. Então você vai achar bastante coisa sobre definition of done no artigo que fala sobre built-in quality. Tranquilo? Deve estar aqui. Eu lembro dessa tabelinha que ela fala, ó, tá vendo? Os diferentes níveis de definition of done. Por quê? No SAFe você vai ter um definition of done lá para o incremento do time, para o incremento do sistema, que é no trem, do incremento da solução e a release propriamente dita. Né? Então, você pode ter níveis diferentes de definition of done. Por quê? O incremento de um time tem um definition of done diferente do incremento do trem inteiro, né? Então, a gente começa a levar isso em consideração. Mas isso é só um plus, não estava no script.
Tranquilo, gente? Quem agora já tem uma visão clara aí da Big Picture, já deu uma desmistificada, coloca um aí no chat. Eu já respondo o Everton, só dá o aí, ou sim, ou legal, aí eu já falo. O Everton perguntou se o Scrum XP é somente no Essential, ou e o Kanban nos outros. Não é bem assim, na verdade, eu vou te mostrar, Everton. Legal. Aqui embaixo, ó, é time, tá? Você pode usar Kanban ou Scrum XP. Isso aqui no nível do time, né? Então, o Safe, ele não é necessariamente Scrum. Você pode usar Scrum com XP ou Kanban. Nos outros níveis, você vai ter Kanban para fazer a gestão, né? Por quê? Aqui tem o backlog do time, mas o trem tem o backlog do trem. A solução tem o backlog da solução e o portfólio tem o backlog do portfólio. E aí você faz a gestão tudo usando o Kanban. Então, quando você estuda flight levels, upstream, downstream, essas coisas conectam aqui com os diferentes níveis, né? Porque o Kanban lá de cima, ele vai desmembrar aqui embaixo, vai desmembrar aqui embaixo e vai desmembrar aqui embaixo, né? Então, tudo é conectado. É claro que você pode ter uma história de time aqui, totalmente independente de tudo. Mas você pode ter uma história aqui no time, que está dentro de uma feature, dentro desse trem, que faz parte de uma capability da solution, que é um épico lá do portfólio, né? Então, uma historiazinha, ela pode estar conectada no épico lá na camada de portfólio. Tá, isso aí, o Safe, ele tem um negócio que chama Requirements Model, que é uma coisa de mercado, tá? Mas fica aqui a dica, eu vou passar esse link, eu acho que é um link bem bacana, tá? Não vou explicar, gente, no Leading Safe, mesmo não fazendo parte do conteúdo, eu acabo explicando mais a fundo esse tópico, porque é interessante conhecer, mas tá vendo? É todo o modelo de requisitos do Safe, né? Uma épico é realizado por capabilities ou features, que são realizadas por histórias, então aqui dá para entender qual que é o modelo, o que, que é uma feature, o que, que é uma história, o que, que é o enabler business, tudo isso, tá? Então esse artigo que eu coloquei o link aqui, é uma referência legal a ser estudada. Tudo bem? Então, aqui é o full safe. Então, agora eu tenho todas as opções aqui na paleta do lado, eu tenho todas as core competencies, então eu tenho força total do safe, ok? E a outra visão, tá? Uma coisa interessante, esse Business Agility aqui é o artigo que fala sobre o Business Agility, o que, que é isso no Safe, inclusive o curso Leading Safe, ele começa nessa parte aqui, explicando esse conteúdo, que começou como uma rede, aí virou uma hierarquia, o cliente sumiu ali no meio, então aqui explica o que, que é o Safe, né? Então, para você entender o que é o Safe, esse artigo, ele explica bem. E esse último aqui, tá vendo? Measure and Grow, porque o SAFe ele é muito baseado em métricas, em medidas, em você acompanhar a evolução. Então, aqui, esse artigo, ele fala sobre as medidas que você faz no SAFe. Inclusive, tem o SAFe Business Agility Assessment. Você pode baixar, tá vendo? A planilha. E aí você faz um assessment para saber em cada core competence como que está a minha organização. Que é importante você acompanhar toda a evolução aí para saber, né? Estamos tendo resultado, tá valendo a pena, então é legal. Ó, e tá vendo aqui, para cada core competence, o Safe tem um conjuntinho de coisas para cada dimensão que você pode consultar, tá bom? Então aqui eu expliquei o telhadinho aqui, a parte de cima se você quiser saber, Thiago, como que é portfólio Safe? Esse texto aqui, ó, portfólio, ele explica o que, que é a camada de portfólio. Essa daqui, ela explica a camada Essential, ó. Tá vendo? Então, dá para saber o que, que é cada configuração. A gente fica clicando aqui e não sai nunca mais, né? Muito engraçado. Alguma ordem sugerida eu vou mostrar, mas assim, sempre no final dos capítulos do Leading Safe, deixa eu mostrar para você, tá? Aí você vai achar bem legal, Felipe. Bom você ter colocado. Deixa só eu ver se eu acho aqui. Ó, tá aqui, o capítulo 2 do Leading Safe. Deixa eu abrir o PPT para vocês.
Todo curso de Safe, quando você chega lá no final da lição, ó, lição 2, você vem aqui, ó, ela tem um resumo, ó. O que a gente viu nessa lição? Aí aqui, ó, ele grifa, não sei se vocês já tinham reparado, mas ele grifa o que foi visto nessa lição. Então, a lição 2 do SAFe é sobre Core Values, Lean Agile Mindset, Safe Principles e Lean Agile Leadership. Então, aqui ele dá uma boa panorama do que você tem que estudar para a lição 2. E aí, cada lição, né, o Safe Scrum Master, todos os cursos, eles indicam aqui quais itens a gente viu. Então, aqui é um bom caminho se você estiver especificamente olhando para o Leading Safe ou para algum curso, tá bom? Tranquilo? Deixa eu abrir aqui de novo para a gente ver a última visão, né? Então, o Safe, ele tem a Big Picture, a famosa, e é interessante porque né? Vai uma parte mais estratégica e vai descendo até chegar na execução, né? Então, você pode ler ele, tá vendo? A empresa está aqui em cima. Isso aqui é estratégia, organização, e aí a gente desce para a execução. E aqui, se eu for no Overview, você vai ter a visão do SAFe através das 7 competências. Tá vendo? E a 7ª é Lean Agile Leadership mesmo. Então, aqui, tudo que está lá na Big Picture, aqui está organizado pelas 7 competências. Então, qual que é o Lean Agile Leadership? Tem a ver com liderar a mudança, princípios e mindset e liderar pelo exemplo. Qual que é o Agile Product Delivery? Tem a ver com Customer Centricity Design Thinking, entregar em cadência, né? Quer dizer, desenvolver em cadência e entregar em demanda, e o DevOps. Então, você consegue ver cada competência, o que ela trata. Tá? E eu já vi gente falando assim, eu li um post de um cara, inclusive, famoso, eu não vou lembrar quem era, internacional, ele falou, né? Como que o SAFe diz que é Customer Centricity se no meio dessa figura toda o cliente só aparece aqui, né? Aí eu até escrevi um artigo recente, eu falei, gente, quem diz uma coisa dessas é porque não conhece o SAFe, né? Porque aqui é a representação, mas se você pegar o overview, ó, o cliente está aqui. A ideia é que todas essas 7 core competencies sejam voltadas para a visão do cliente, para você criar uma empresa Customer Centricity. Tranquilo? Deu para entender essas 7 core competências? Quando eu fiz o curso a primeira vez, eu não tinha essa visão, né? Quando ela surgiu, eu fiquei um pouco confuso, mas ela é basicamente a reescrita, né, da Big Picture, mas na visão das competências core. E se você for ver, ó, no Essential tem só 2 delas. Então, se eu tiver só na base do SAFe, o mais basicão, eu vou ter que olhar o quê? Agile Product Delivery e Team and Technical Agility. Claro, Lean Agile Leadership sempre vai ter, né? Eu sempre vou precisar ter uma liderança Lean Agile. Mas ela fica na Big Picture aqui embaixo. Ó. Lean Agile Leadership. Tudo bem? Tranquilinho, podemos ir para a segunda etapa aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre a Big Picture, alguma coisa que queria esclarecer? Coloca agora ou coloca lá no nosso parking lot, que qualquer coisa eu respondo aqui, tá? Então, vamos ver o Implementation Roadmap. Né? Então, o SAFe, isso aqui a gente fala no finalzinho do Leading Safe, eu nem vou entrar em detalhe, mas é porque o SAFe ele vai falando para você ir treinando as pessoas. Né? Uma estratégia de implantação do SAFe é treinar todo mundo que está envolvido. Então, você começa pelo quê? O Leading Safe. O Leading Safe, ele é o que coloca o Mindset Lean Agile nas pessoas. Então, ele vai explicar, como eu falei lá no curso, né, essa parte, a base do SAFe, e ele entra muito aqui na parte do Essential SAFe. E ele tem a 5ª lição, que é do portfólio. Né? Então, o Leading SAFe é para aquela pessoa que quer ter uma boa visão de todo o SAFe. Né? Então, eu quero conhecer o plano de implantação, como que são. A gente roda, né? No Leading Safe tem a simulação de uma PI Plane durante o curso, é super bacana. Então, a gente passa pelos 10 princípios, exercita cada um deles, é para criar mesmo e alinhar
o mindset de todo mundo. Aí, se você quiser implantar o SAFe propriamente dito, você vai querer ter o SPC, que é o Implementing SAFe. Esse é um curso, gente, não sei se vocês sabem, né? Mas ele tem o Leading SAFe tem 2 dias. O Implementing, eles são 4 dias. Os 2 primeiros, você refaz o Leading SAFe. Então, você faz ele todo de novo e aí, logo depois, você faz mais 2 dias de aprofundamento. Cada plaquinha dessas aqui em cima, sim. Que é essas que eu estou explicando aqui em cima. Então, a gente está vendo uma aqui. Agora, o Implementing SAFe, que é o curso que eu fiz, que são os 4 dias. Aí, vamos supor que você é uma pessoa de portfólio, de PMO, essas coisas. Aí tem o curso Lean Portfolio Management, é um curso de 3 dias, que em breve a gente deve ter aqui na Agile, se der tudo certo. O Implementing, Everton, eu preciso... todos eles aqui, vocês podem clicar, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir a página desse curso. Eu já adiantei a vida de vocês aqui. Requisitos. Todos os stakeholders, ele pede, tá? O SAFe é sempre assim, Os próximos requisitos são altamente recomendáveis para quem quiser fazer, mas eles não são obrigatórios, tá? Eles são recomendáveis, que é o quê? Ter 5 anos de experiência, 3 anos com Agile e ter alguma outra certificação relevante de Agile, tá? Então, sempre os pré-requisitos no SAFe são recomendações. A não ser, a gente entra depois no RTE, porque eu acho que o RTE, ele tem uma exigência maior, tá bom? Mas, por exemplo, eu que fiz o Leading SAFe e o Implementing SAFe, poderia ter pulado direto para o Implementing SAFe, até porque ele repete o Leading SAFe inteirinho, tá bom? Aí o Lean Portfolio Management, aí a gente tem os específicos de cada papel. Então, o SAFe PO/PM, ele vai ser muito aqui... Deixa eu abrir a Big P. Vamos fechar tudo, né? Que ficou 1000 coisas. Tá vendo? A gente vai, que quando vê, tá perdido. O SAFe PO/PM, ele é muito mais assim, mais para papel de PO e um pouco de entender o que é o PM e foca aqui, né, no Customer Centricity. Então, é criar backlog, entender a necessidade do usuário, mapa de empatia, User Story Mapping, todas essas ferramentas mais do PO. E ele é focado também aqui no Customer Centricity Design Thinking. Então, é para quem realmente vai atuar como PO. E assim, gente, para quem quer ser um PO melhor, é um curso que eu recomendo, mesmo que você não vá usar SAFe, né? Ele tem muita coisa bacana. O SAFe Scrum Master, ele é preparando o Scrum Master. Também eu acho sensacional, tá? Ele vai entrar melhor na Planning, na Retro, na Daily, só que também como o Scrum Master prepara para PI Planning. Nesse curso também tem uma simulação da PI Planning, né? Então, os 2 cursos onde a gente simula a PI Planning é o Leading SAFe e o SAFe Scrum Master. Quem quer ser arquiteto dentro do SAFe... Gente, o papel de arquiteto no SAFe é um papel muito crucial, assim, tem que ser um cara forte, né? É um papel que tem uma relevância grande dentro do SAFe. Então, tem um curso só para eles. Aí aqui entra uma outra linha que é o quê? SAFe for Teams é um curso que eu amo, só que eu não dou ele. Por quê? Ele é o curso que formaria os times. Em geral, como que funciona? O SAFe hoje, ele fala para você fazer o seguinte, Na véspera da PI Planning, você pega o trem inteiro que vai começar, que vai ser lançado, e você faz o SAFe for Teams. Então, a ideia, vamos supor que eu vou lançar um trem de 10 times com 100 pessoas. Essas 100 pessoas faz o curso SAFe for Teams, já com os times que vão para a PI Planning. Porque daí no SAFe for Teams, a gente coloca nome no time, calcula capacity, vê velocity, todas essas coisas. Então, ele prepara todos os membros dos times para a PI Planning. Então, é muito legal, mas para fora, né, se não for no contexto de alguém que está usando o SAFe, ele não faz tanto sentido, né? Então, mas é um curso muito legal. O Agile Software Engineering, ele vai ser mais para os times mesmo, né? Então, ele deve falar, eu não conheço, nunca dei esse treinamento, mas ele deve falar de teste automatizado, TDD, BDD,
XP, né? Ele deve ser muito focado no XP, na execução ali. Então, é para os times mesmos, para os devs, para os QAs. O APM, que é o Agile Product Management, ele é como se fosse o avançado do POPM, porque ele é mais voltado para o PM. Né? Então, se você é PM, se você quer cuidar de estratégia de produto, visão do cliente, mercado, aí é o APM, tá? Que é mais... Então, o PO-PM, apesar de falar dos dois papéis, ele é um pezinho mais no PO. E o APM é um pezinho mais no PM. E o Safe DevOps é para quem vai trabalhar com DevOps. Também não conheço esse curso, mas aí ele vai explicar todo o pipeline, automação, toda a mensuração, né? Porque DevOps é importante medir tudo isso. E aí você pode querer ir além, né? Aí a gente tem o Advanced Scrum Master, que é para quem já roda, já tem conhecimento aqui do Safe, mas quer dar um passo além. Esse curso eu estou no meio dele, né? Teve fim de semana passado e a gente vai terminar agora, nesse próximo final de semana. E ele é bem legal. Foi a primeira vez que eu dei ele, né? Aberto. E eu estou adorando, assim, a galera está curtindo bastante, porque a gente vai entrando em cada aspecto aqui do Safe, né? Em cada pontinho aqui, quais são os desafios, o que acontece no dia a dia, como que o Scrum Master se porta e faz a coisa acontecer. Né? Então, ele realmente é para quem já tem aí uma vivência, um vocabulário, porque ele vai esmiuçar os problemas que a gente tem na execução. E o RTE, que é aquele curso que eu falei, vamos ver os pré-requisitos dele? Pré-requisitos. Tem que ter participado de um arte, tá vendo? Então, você tem que ter, só que é recomendado também, né? Então, você tem que ter pelo menos uma certificação de SAFe e participado pelo menos em um treino, tá? Não faria muito sentido você fazer um treinamento de RTE sem nunca ter operado um treino, né? Nunca ter vivenciado um treino, tá bom? Então, esse é um dos cursos mais... Até eu, para dar o treinamento de Safe RTE, se não me engano, eu preciso fazer ele com alguém. Né? Então, é o único, de todos os cursos, é o que tem esse requisito que eu preciso ter feito ele. Tá? Os outros, eu como SPC, eu só faço uma autorização especial. Claro, eu tenho que assistir um vídeo de todos os módulos, fazer uma prova como se fosse a certificação para poder dar cada um dos treinamentos. E aqui tem o Safe, Agile Marketing com Safe. Também desconhece, a gente nunca entrei nele para ver, mas o Safe ele está começando, provavelmente em breve a gente vai ter recursos humanos com Safe e essas coisas, tá bom? Ah, Adriana, precisa fazer o Leading Safe para fazer o Implementing, como a gente viu, não precisa e, inclusive, você pode partir direto, porque dentro do Implementing você vai refazer o Leading Safe. Tá? A exigência para manter a certificação, você paga uma taxa anual, tá? O de todos os cursos, acho que é $295 e do SPC é $900, 800, $900 por ano. Mas ele é assim, né? Ele é para você se manter na comunidade, no community do Safe, tá? Claro que ele vai dizer que a sua certificação venceu, mas não tem que nem o PMI ou o Scrum Alliance que tem que fazer pontos, tudo. É só pagar essa taxa. Márcia, consegue ver a Big Picture? Ó, todas as provas, se você for ver aqui, ó, exame, detalhes do exame. Ele vai falar para você assim, ó. É um exame web-based, é feito na internet, num browser só. Teoricamente, você não pode abrir mais de um browser. Closed book, significa que é sem consulta, sem assistência externa e com tempo. Consegue abrir? Consegue, mas a regrinha fala que você não poderia, tá bom? E eu sei, parece que a Scale de Agile está mudando a plataforma de prova. Hoje você consegue ativar o Google Translator, você consegue dar Ctrl+C, Ctrl+V, mas acho que isso deve mudar no futuro. Eles devem usar uma plataforma mais restrita, tá? Eu, quando fiz os cursos, eu vou montando um mapa mental, né? Para ir colocando todas essas coisas. Então, eu deixo o meu tablet com o mapa mental ou a Big Picture, né? É bom sempre ter ela por perto aí, porque algumas respostas estão direto na Big Picture.
RTE e DevOps para o mercado, ensina a parte de Cloud, Docker, Container. Olha, sinceramente, eu não vou saber responder isso, tá bom? RTE, com certeza não, tá? O RTE, ele é o facilitador do Safe, né? Então, ele é uma Scrum Master turbinado. Então, claro, ele tem que mexer com muita coisa de conflito, de priorização, de negociação, ele tem que ver gestão de risco, mas é mais gestão. O DevOps, eu não sei se ele vai entrar em detalhes técnicos, tá? Provavelmente ele vai dizer o que é cada uma dessas coisas, como você usaria, mas ele não vai te dar técnico, ele não vai te colocar código, mão na massa, provavelmente, tá bom? Eu acredito que é bom já ter algum conhecimento técnico, mas depois a gente pode olhar lá vamos ver, ó, se eu pegar aqui o Safe DevOps, cadê? Aqui, Safe DevOps. Ele sempre vai falar para você o que ele ensina. Ou não, na verdade, eu teria que ver no conteúdo, mas ó, é um workshop de 2 dias interativo que ajuda pessoas sobre técnico, não técnico e liderança, né, papéis de liderança para trabalhar junto para otimizar o value stream, tá vendo? Então, ele é voltado para quem é técnico, não técnico e liderança, né? Então, uma pessoa que vai trabalhar liderança dentro de DevOps também faria isso. Então, assim, ele não é um curso que você vai ver um técnico muito profundo, tá? Então, aí, esses 3 players, né, o não técnico, o técnico e o leadership, cada um vai tirar o seu proveito do curso, mas ele deve ser muito mais voltado a como ser o DevOps, o que você precisa medir, o que você está vendo, ó, identificar gargalos, ver o negócio do conceito de value stream para gerar valor, né? Então, ele é muito mais entender toda a value stream e como transformar isso numa esteira DevOps. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Isso aqui é um extrazinho, mas achei que valia a pena dar uma explicada. Eu acho que são 16, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. São recursos que tem dentro do portfólio do Safe. Hoje, a gente tem na Agilers o Leading Safe, Safe Scrum Master, Advanced Scrum Master e o POPM. E aí eu pretendo, em breve, trazer pelo menos o APM, que acho que deve ser um curso muito legal de ter, e o Lean Portfolio Management. Esses dois, com certeza, a gente deve ter, não muito distante de hoje. E o Agile Software Engineering, por exemplo, eu fico em dúvida porque a Agilers é muito voltada para gestão e liderança, né? Então, para a gente não seria muito a nossa praia. É claro que pode ser que a gente arrume parceiros, pessoas mais aqui da linha de arquitetura, daí seria interessante, tá? O Lean Portfólio é muito legal, Márcia. Eu fiz na Scrum Gator em Rio, que teve o último, eu levei um tema do Lean Portfolio Management, que é o Participatory Budget, e a gente fez uma dinâmica, todo mundo fazendo budget conjunto, é muito, muito bacana. Eu acho que é um curso aí que é muito legal. Ah, que bom, Carlos. Então, é importante saber, né? Inclusive, eu estou gravando esse curso porque eu devo disponibilizar ele dentro do Simpla como Simpla Play, porque daí todo mundo, vocês podem depois indicar para alguém e tal. LPM 6K, eu também vi, é isso mesmo, porque ele é um curso de 3 dias mais profundo, mas eu acredito, eu só estou fazendo uns cálculos aqui, eu acho que na Agilers a gente vai conseguir fazer ele um pouco mais em conta. Mas ele é um curso mais... E o Implementing Safe, quem está interessado aí, custa uns 15 mil reais, né? Ele não é uma coisa muito... Na verdade, ele custa 3 mil dólares, então... e é difícil você achar por muito menos do que isso. Aí eu fui fazer lá na Índia, tá? Porém, né, eu já pedi para o pessoal criar aqui, né? Todo mundo que passar por esse workshop, que estiver aqui com a gente vai ter um cupom lá nos nossos cursos de Safe, que é esse aqui, Big Picture. Então, ele dá um desconto de R$ 350 em qualquer curso de Safe que tiver aqui na Agilers. Então, esse aqui já é o link da nossa agenda. Por enquanto, né, a gente está com o Advanced Scrum Master, mas ele está em andamento, então não dá. Mas a gente vai ter um Leading Safe agora, dia 31 e dia 1º, e vamos ter em setembro, ó, dia 4 e 5 de setembro,
E tem mais algum? Não, é o último, 4 e 5 de setembro. Mas sempre, uma vez por mês, a gente tenta ter pelo menos um leading safe, e os outros, eles têm uma demanda menor, então a gente vai abrindo de acordo com o que o pessoal se manifesta. Então, se alguém quiser fazer SM, PO, dá um toque aí que a gente consegue colocar na agenda, que eu preciso ter, né, pessoas interessadas, porque não compensa. Apesar de que agora a Agilers, ela é parceira bronze da Scale de Agile, né? Então, isso para a gente, ó, se vocês vierem aqui no programa, deixa eu ver aqui. Find a Partner, olha eu perdido no site da Scale de Agile. A gente colocou que se tornar parceiro, então isso ficou mais flexível para a gente conseguir preços, tá vendo? A gente está lá como parceiro, já treinamos 118 pessoas, olha que interessante, nem eu sabia que tinha essa informação lá. Então a gente está como parceiro, isso faz com que a gente consiga ter turmas menores e fica mais viável aí o negócio, tá bom? O Clube Ágil, a gente sempre faz parceria, quem fizer parte do Clube Ágil, a gente está sempre vendo esquemas. Tivemos 2 turmas gigantes agora em julho, foi sensacional as 2 últimas. Então, é isso. Então, esse cupom vai estar sempre disponível para quem vier nesse workshop aqui. Então, podem indicar. Assim que a gente publicar, eu passo para vocês, eu mando um e-mail com o link dele no Simpla, porque vai ser uma taxa, tá? Eu até coloquei aqui, todo mundo que pagou lá os R$ 25, é tudo revertido aqui para Teto, tá? A Teto é uma ONG muito bacana, sensacional, tá? Então, ela vale a pena. A gente escolheu a dedo, né? A gente quis fazer algo social, a Agilers tem essa ideia de contribuir, então a Teto foi o caminho que a gente achou. Para vocês terem uma ideia, essa turma agora que vocês estão, a gente teve R$ 625 de receita, tem a taxa do 5, a gente vai receber 562, R$ 562. Esses R$ 562 vai direto para a Teto, e aí a gente paga para eles mensalmente, tá bom? Então, quem estiver aqui no Desmistificando a Big Picture vai estar sempre ainda por cima contribuindo para a sociedade. Certo, gente? Alguma dúvida, alguma colocação, alguma dificuldade? Ó, a gente conseguiu 1 hora. Acho que foi um tempo razoável. Mas se tiverem dúvida, quiser falar qualquer coisa, aproveita agora. Vamos fazer o seguinte aqui, coloca aqui no parking lot alguma coisa sobre o que você achou, alguma mensagem, qualquer coisa sobre as suas impressões, aí um feedback, fiquem à vontade. Quem não tiver no Miro, esse é o link, eu vou chamar vocês aqui e agradecer aí a todos, agradecer a presença, foi legal. Como eu contei lá no Simpla Quem Leu, né, eu li isso em 2018, quando eu fiz meu primeiro curso de SAFe, e ter entendido, ter desmistificado ela foi a chave para mim. Aí depois eu entrei na implantação do SAFe lá na Croton, aí eu fiz o Leading SAFe, POPM, SSM, SAFe for Teams, e aí eu fui agregando cada vez mais, né? Até foi por isso que eu e o Roger, a gente encarou aí o desafio de trazer para a Agile, que não é fácil, né? É um processo bastante árduo, porque tem esse curso super caro, depois teve a questão da parceria. Ah, tá. Eu vou mandar, Daniela, mas só para todo mundo saber, aqui no Simpla, ó, quando você clica nesses links, ele aparece esse botãozinho aqui, ó, Source. Aí ele abre a página, mas eu já estou colocando aqui para você. Ó. Essa é a nossa página com a agenda, tá bom? Muito legal. Então, eu vou agradecer também a todos vocês. Ganhamos meia hora aí. Quem tiver que preparar o jantar, pedir iFood, já fica com meia horinha aí de lambuja. Valeu, Adriana. Depois eu mando pelo Simpla um e-mail com o link do Simpla Play. Vai custar R$ 25 também e vai ser social, mas aí vocês entregam para quem for colega, conhecido. Acho que vale a pena aí o pessoal assistir, porque
dar uma boa clareada, né? Escolher qual curso fazer, escolher que caminho seguir de certificação. Tudo bem? Thiago, você falou que o implemente é 15K? É $2.997. Aí, Ah, dependendo de como você fizer, você gasta quase uns 15 mil reais. tá legal. Teve recentemente uma turma, mas foi uma turma da Scale de Agile com tradução simultânea para o português. E aí eles mandaram para a gente, só que tinha um desconto lá, não era grandes coisas, mas era ajudável. Eu vou ficar de olho se aparecer mais uma oportunidade dessas, eu aviso vocês, porque eles avisam para a gente que é parceiro, para a gente chamar aí os mais chegados para poder participar. Você imagina, quando eu fiz o SAFE em 2018, eu ficava, quero SPC, 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 só 2 anos depois que eu criei coragem lá e fui pagar. O Implementing Safe, gente, eu não posso dar, porque precisa ser um SPCT, que é um cara que já trabalhou em milhões de transformações e tem que comprovar uma série, tem muito requisito para você. Eu acho que no Brasil hoje não tem nenhum SPCT que dá treinamento de Implementing Safe. Eu sei que a AdaptWorks dá em parceria com a Scale de Agile, mas não tem um brasileiro que seja SPCT. Ainda, vamos ver. Eu, sinceramente, não sei se eu vou encarar, mas quem sabe, né? Vamos ver. Tranquilinho, gente? Então, eu vou parar a gravação aqui e aí a gente pode também partir para o encerramento. Obrigado novamente.